Atento, olho, toda a atenta. Em Mateus 24, Jesus fala a respeito da destruição do segundo templo e diz que não haveria pedra sobre pedra que não fosse ali derrubada. Quando os discípulos perguntam, e Jesus saindo partiu do templo, e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo, que eram muito bonitos. Mas Jesus lhes disse, não vedes todas essas coisas? Na verdade eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra, que não seja derrubada. Então nós podemos ver ali que o questionamento dos discípulos foi em torno justamente do templo, porque ali se concentrava a vida espiritual de Israel. O templo, a presença de Deus, o sumo sacerdote, os sacrifícios. Então, para os judeus, aquilo era muito importante, porque estavam justamente a cumprir ali as especificações dadas a Salomão a respeito do templo. E também o templo ali preservado era um sinal do favor de Deus para com o povo de Israel. Aqui a camisa é velhinha. Então tá aqui, tá furadinho, pessoal. Não reparem, tá ok? Então ali era o templo era justamente esse sinal do favor de Deus, da presença de Deus entre o povo. Mas uma nova aliança seria inaugurada com a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Tanto que na descrição do seu sacrifício, justamente aí, no versículo 51 do capítulo 27 de Mateus diz, e eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Então, esse véu que não tinha costura, que foi rasgado, que era ali aquele véu, né, ele escondia ali justamente o santo dos santos, né, o local onde Deus habitava, certo? Porque a morte de Jesus agora permite que nós, que somos o templo de Deus, estejamos em sua presença. Mas então Jesus continua e ele fala que o templo seria destruído, correto? Como foi no ano 70 depois de Cristo. Ele vai falando aqui a respeito dos sinais. Então ele fala da grande tribulação e ele fala então aqui justamente o seguinte. Ele fala da invasão, certo? Que houve a abominação da desolação antes da queda daquele segundo templo, em que Antíoco Epifânio ele invadiu aquele local e sacrificou porcos lá no Santo dos Santos, certo? Então Jesus fala a respeito disso. Mas ele também vai além. Ele diz aqui, essa profecia diz respeito também, certo? Se você for compará-la com Daniel, porque vejam só, Daniel fala a respeito, na sua profecia das 70 semanas,
ele fala a respeito, justamente em Daniel 9, ele fala que aquele que no futuro profanaria o templo faria um pacto, ou um acordo, ou uma aliança com os judeus. Antíoco Epifânio não fez isso, certo? Então essa aliança deverá ocorrer durante o tempo do terceiro templo. Sim, haverá um terceiro templo e isso está profetizado na palavra de Deus. E tem gente que duvida que a profecia deve ser compreendida de maneira literal. E ele confirmará o pacto com muitos por uma semana. Uma semana. Então essa uma semana a que Daniel se refere é justamente a 70ª semana, durante a tribulação, a grande tribulação, que é a angústia de Jacó, na qual a igreja não estará, ok? Então ele vai confirmar o pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações ele a desolará até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado, que é justamente o anticristo. Então, como falamos, né? Embora esse verso 27 tenha se cumprido no reinado de Antíoco Epifânio, e sua opressão aos judeus, isto também sugere que essa última semana da profecia de Daniel se refere justamente ao fim dos tempos. Porque a visão de Daniel revela que a última semana abrange justamente o período de tribulação de 7 anos que vai ocorrer no fim dos tempos. Com a segunda metade desses 7 anos sendo referido como um tempo e tempos, e a metade ou a divisão de tempo. Então, durante essa semana, que é a última semana, aí das 70 semanas de Daniel, o anticristo, ou o pequeno chifre, referido no capítulo 7, versículo 8 de Daniel, vai realizar ou fazer um pacto entre si mesmo e os judeus. Porque os judeus, eles ainda esperam o Messias. Eles vão receber e dar glória ao falso Messias, que é justamente denominado o anticristo. Tudo que está escrito deve se cumprir. Então, na metade dessa semana, depois de apenas 3 anos e meio, o anticristo vai quebrar esse pacto, interromper o culto judaico no templo, sujar o santuário e começar a perseguir os judeus. Certo? Isso aqui é uma tragédia anunciada nas Escrituras, que muitos não levam a sério. Não é? Então, mas aí as pessoas ficam dizendo, não, calma aí, mas não existe um templo, existe um conflito ali que parece que é impossível de ser superado, há um conflito ali talvez impossível de ser superado por conta aí das agressividades entre árabes e judeus. Então aí há esse conflito e muitos dizem que não é impossível, não vai haver um templo. Mas para quem não sabe, né? Se você pesquisar, existe o Instituto do Templo, tá? E eles já estão preparando tudo para a reconstrução do templo em Jerusalém. Então vamos aqui, vejam só. Como a profecia bíblica, a palavra de Deus, ela é muito mais atual que o jornal de hoje. Certo?
Impressionante, né? Interessante aí é que a gente dificilmente hoje você vê um jornal tradicional em papel. Um jornal, né? O cara pega o jornal, estou vendo o jornal. Não, estou lendo o jornal, virando página. Não, hoje tudo é na tela do computador, do celular. Certo? Então, mas nós vemos aí que a Bíblia tem sido publicada, né? Por incrível que pareça, impressa até mesmo na China. Isso não é incrível? Muitas Bíblias são impressas lá. Certo? Tenho Bíblias aqui que eu comprei nos Estados Unidos, impressas na China. Outras impressas em Hong Kong, Coreia. Outras impressas lá mesmo nos Estados Unidos. Mas aí nós vemos que o Evangelho está se espalhando pelo mundo, conforme Jesus falou. E será pregado o Evangelho do Reino antes da sua vinda. Então vamos ver aqui a respeito do templo. Aqui, pessoal. Existe o Instituto do Templo, ok? O Instituto do Templo. Então diz aqui que o Instituto do Templo é um museu, instituto de investigação e centro educacional dedicado aos 2 templos em Jerusalém e o futuro 3º templo, vejam só, que será construído no Monte do Templo, de acordo com a tradição judaica. Está aqui, ó, o Monte do Templo, onde está aqui a mesquita, né? Aquela mesquita lá dos muçulmanos. A tal da mesquita de Omã. Está aqui, ó. Har Habait. O Monte do Templo. Está aqui, ó. A mesquita de Omã. Então, vamos ver aqui. Então, eles afirmam, será construído o Instituto do Templo, localizado no bairro judeu da cidade velha de Jerusalém, perto do Muro Ocidental, que é o Muro das Lamentações. Então, os judeus chamam, na verdade, de o Muro Ocidental, que é Lacotel, se não me engano, tá ok? Então tá aqui, o Instituto do Templo. Vamos lá? Existe aí um site, tá, pessoal? O Instituto do Templo, ó. Retornando ao Monte do Templo. O retorno ao Monte do Templo. Ó, em 26 de maio, pessoal. Apenas alguns dias, né, depois do fim das hostilidades abertas entre Israel e o terror do Hamas, né? Vamos traduzir aqui para o português, pessoal, fica mais fácil. Em 26 de maio de 2021, poucos dias após o fim das hostilidades abertas em Israel e o enclave de terror do Hamas em Gaza, poucos dias depois, Israel reabriu o Monte do Templo ao judeu. Após 3 semanas durante as quais o monte foi fechado, e apenas um dia depois, o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, afirmou que um monte do templo sem os judeus era sua pré-condição para qualquer resolução para o conflito israelense-palestino. Então vocês podem ver que a oposição é grande, né? Itzhak Hoven, do Instituto do Templo, subiu ao Monte do Templo junto com seus companheiros judeus para uma hora em comum de oração comunal aberta no Monte do Templo. Extraordinário, porque esta é o que deveria ser a norma no Monte do Templo. Mas extraordinário porque a oração judaica aberta no monte até muito recentemente era uma ofensa passível de prisão. Por que o mundo tem tanto medo da oração judaica no Monte do Templo? Não é o Monte do Templo uma casa de oração para todas as nações, como o profeta Isaías predisse 3.000 anos atrás?
As pessoas têm tão pouca fé em Deus que desejam bani-las de orar a Ele no lugar onde Ele escolheu repousar sua presença. Então, vejam só aqui, né, o vídeo. Uma parte do vídeo aí. Holy Temple stood. You're looking at the Dome of the Rock, because the Dome of the Rock stands today precisely where the temple stood, precisely over the Holy of Holies. Isso aqui é histórico, né? Judeus adentrando aí Today, this afternoon, I ascended o monte do templo. Today being the 26th day of the Pilgrimage Jews in the afternoon, Sundays through Thursdays. Estão no lado ocidental do muro, né, do templo. We are again in the southwestern border. We're getting due east right now. That building. Ou na esquina ocidental. Al-Aqsa Mosque. We'll be passing that in a minute, but before we do, we're about to pass a number of pillar capitals, ancient pillar capitals. You'll see them on the right in just a moment. And many of them, some of them at least, are from Bayit Sheni, are from the Second Temple, from the Herod's Temple. Então as profecias estão a se cumprir diante dos nossos olhos, né? Pillars. And if you look closely, you can see Só não vê quem não quer. gold. Take a second. Quem quiser fazer doação, tá aí. Ó. Você pode doar $12. Todas as doações de meio ciclo feitas ao Instituto do Templo irão para os preparativos físicos, vejam só, espirituais e educacionais necessários para a reconstrução do templo sagrado. Então o pessoal tá aí, ó, já está na sexta marcha, pessoal, certo? Vejam só, certo? Aqui o Instituto do Templo, ó, a foto da fachada. Aqui, ó, um levita, né, tocando a trombeta aqui, ó. Bem interessante. Ali tem manequins com as roupas dos levitas. Tem manequim também com as roupas já do sumo sacerdote, com aquele peitoral, certo? Com aquelas pedras preciosas e semi-preciosas. Então tudo está caminhando para se cumprir a palavra de Deus. Então vocês podem pesquisar aí. Haverá um terceiro templo, conforme os dispensacionalistas afirmam, e vai haver mesmo. E ali o anticristo, né, vai provar a sua animosidade contra o povo de Israel, com o qual ele fará justamente uma aliança, e que será quebrada após 3 anos e meio da grande tribulação. Fica a dica.